até dentro da igreja. O diabo ele age de maneira sutil, ele nunca vai aparecer na sua frente e se apresentar como diabo. Tem muitas pessoas que tem até uma descrição de como ele é, né? Aquele ser de pele vermelha, chifrudo, com cauda comprida, um garfo ali na mão. Para muita gente esse é o diabo. Ele nunca vai se apresentar assim para você. O diabo, quando ele entra ou quando ele quer se apresentar para uma pessoa, ele se apresenta de forma sutil, e muitas das vezes nós nem percebemos que é ele. E uma das maneiras como ele se apresenta na igreja, e ele se apresenta na igreja, pastor, com certeza, uma das maneiras como ele se apresenta na igreja é justamente disso que nós estamos falando. Ele tenta tirar a nossa atenção, ele tenta roubar o nosso entendimento. Pode ter certeza, meu irmão, que o diabo menos quer é que você entenda a palavra de Deus. O que ele mais procura é deixar você disperso, é deixar você distante, é fazer você não compreender o que Deus quer te dizer, o que Deus tem a lhe falar. Porque quando nós entendemos, quando nós compreendemos a palavra de Deus, a nossa mente se abre. E quando a nossa mente se abre, o diabo, ele perde o domínio sobre a nossa vida. Então ele não quer que a sua mente se abra. Pelo contrário, ele quer te atrapalhar. E ele faz com que pessoas do seu lado conversem, barulhos lá de fora chamem a tua atenção, pessoas andando à sua volta. Amém? Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Ele tenta colocar obstáculos para você não estar na casa de Deus. Pode analisar, não foi uma dificuldade para você vir aqui hoje? Para muita gente foi difícil acordar, estava chovendo, fica naquela indecisão, vou, não vou, e aí, o que eu faço? E tem muita gente que se deixou levar por ele, se deixa levar pelas circunstâncias criadas por ele, pelo inimigo, pelo diabo. Nós não podemos nos deixar ser levados. Ele pode até tentar, a Bíblia fala que Jesus foi tentado. O diabo pode até tentar, mas a tentação dele não pode prevalecer. Amém? Diga graças a Deus. Diga, está repreendido, em nome de Jesus, toda ação do inimigo. Ei, glória. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Diga graças a Deus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Você está vivo aí, sim ou não? Tem alguém que não está vivo aí? Está amarrado, né? Amém? Então nós vamos entrar agora nesse ensinamento. Quero que você preste atenção. Como eu disse, já não deixa nada te roubar a atenção ou tirar a sua atenção daqui. Essa palavra, meu irmão, ela vai ficar gravada no nosso coração. Através dela, Deus vai nos dar muitas bênçãos, Deus vai realizar muitas maravilhas na nossa vida. Amém? Diz assim, verso 1: Ora, Jericó cerrou-se. Tem tradução que diz estava fechada. Amém? Cerrou-se e estava cerrada, estava fechada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Para um minuto, olha aqui para mim. Nós vamos falar a respeito da queda das muralhas de Jericó, que foi algo aos nossos olhos extraordinário. Foi um agir de Deus assim extraordinário. Por que extraordinário? Porque não é comum uma muralha solidificada, uma muralha rígida, uma muralha que já tinha anos de existência, cair sem que ninguém fizesse movimento algum. Não era comum uma muralha daquela vir ao chão sem ninguém fazer nada, só com o ruído de trombetas. Então ali foi um agir de Deus, foi uma obra extraordinária que o nosso Deus realizou naqueles dias. Porém, para que essa obra acontecesse, para que isso viesse a acontecer, algumas coisas foram necessárias. Para que as muralhas de Jericó caíssem e viessem ao chão, algumas coisas foram necessárias. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. O povo de Deus, ele não apenas se reuniu diante daquela muralha e ficou esperando Deus derrubá-la. O povo de Deus não só ficou na frente daquela muralha esperando com que um raio viesse do céu, um vento forte soprasse e fizesse aquela muralha cair. Não. Para que aquela muralha caísse, algumas coisas foram necessárias.
e nós vamos ver o que foi necessário. Vai lá para o livro de Josué, capítulo 1. Você já está em Josué? É só você voltar algumas páginas. Capítulo 1, verso também 1. Pastor, nós já vimos isso muitas vezes e nós vamos ver quantas vezes forem necessárias, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e lemos o texto sagrado, Deus ele se revela, e cada vez que Deus se revela, ele se revela de uma forma diferente. Amém, gente? Amém? Lá em Hebreus a Bíblia fala que no passado Deus falava de muitas formas e através de muita gente, muitas pessoas, dos profetas. Hoje, o nosso Deus ele fala através do quê? Da palavra dele, através do Filho. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, na realidade é Deus se revelando a nós, é Deus falando conosco. E quando Deus fala, meu irmão, ele não é repetitivo naquilo que fala. Quando Deus fala, ele sempre se revela de maneira diferente, ele sempre dá uma direção diferente, mesmo usando o mesmo texto, mesmo que usando as mesmas palavras, mas a direção é nova, e a direção vem dele. Amém? Diz assim, Josué capítulo 1, verso também 1, diz da seguinte maneira: e sucedeu, depois da morte de Moisés, grava isso, servo do Senhor, que o Senhor falou a quem? Falou a Josué, filho de Num, servo de quem? De Moisés, dizendo, para um minutinho, olha aqui para mim. A Bíblia começa aqui o capítulo 1 de Josué fazendo uma descrição de Moisés, aliás, da morte de Moisés, fazendo menção da morte de Moisés, e uma breve descrição de quem era o sucessor de Moisés. Como você sabe, meu irmão, Moisés foi levantado por Deus para lá no Egito ser o libertador do povo. O povo de Deus era escravo numa terra, o povo ali era escravizado, eles sofriam, eles passavam por dificuldades, e lá na terra da escravidão, lá no Egito, o povo clamou a Deus pedindo um libertador, pedindo que Deus fizesse algo por ele. Deus, ouvindo o clamor do povo, levanta esse homem chamado Moisés. E aqui já tem um ensinamento de Deus para nós, e eu quero que você receba essa palavra. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne em oração, se reúne em pró a um propósito e clama a Deus, Deus ele responde. E isso tem que ficar claro para a igreja de Cristo hoje. Meu irmão, hoje a igreja de Cristo, muitos dos que fazem parte do povo de Deus, estão passando por momentos difíceis, por dificuldades, por problemas. E todos esses problemas, eles podem ser resolvidos quando o povo começar a clamar a Deus. Nós precisamos ter o hábito de clamar a Deus, de buscar a presença de Deus, de estar constantemente na presença do Senhor. E isso falta para o povo de Deus, isso falta para aqueles que são chamados povo eleito. Estar na presença de Deus não pode ser algo ou um evento que nós realizamos algumas vezes ao mês ou algumas vezes à semana, não. Estar na presença de Deus é algo que nós precisamos fazer todos os dias e em todos os momentos. Tem muita gente que só entra na presença de Deus quando está na igreja, na casa de Deus, e não é assim que deve ser. Você deve estar na presença de Deus em todos os momentos da sua vida, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja onde for. Tem pessoas que não conseguem andar na presença de Deus, elas vêm à casa do Senhor, elas vêm à igreja, entram na presença de Deus enquanto o povo aqui clama a Deus, mas quando sai da porta para fora, parece que a presença de Deus fica aqui dentro. E a presença do Senhor não é restrita a essas quatro paredes. A presença de Deus não é restrita a esse lugar, meu irmão. A presença de Deus está onde você estiver. E você pode andar na presença dele em todos os momentos. No passado, nem todos podiam entrar onde Deus estava. Havia no passado um lugar chamado Santo dos Santos. E ali aonde a presença de Deus estava, era restrito a entrada. Algumas pessoas apenas que poderiam entrar em algumas vezes ao ano, para apresentar sacrifícios a Deus em prol do povo. Hoje não é mais assim.
A Bíblia diz que quando Jesus lá no Calvário ele entregou a vida dele, o véu do templo que separava a presença de Deus do resto da humanidade foi rompido. E daquele momento em diante a presença de Deus é acessível a todos nós. Quando Jesus ele derramou o sangue dele na cruz, ele nos purificou de todos os pecados, que é o que nos separa da presença de Deus. E quando nós fomos purificados desses pecados, meu irmão, a presença de Deus se tornou acessível para todos nós. Então esse negócio de que parece que Deus não ouve a minha oração, parece que Deus está longe, não é que Deus não ouve, não é que Deus está longe. Somos nós que não conseguimos entrar na presença dele, porque a presença dele é acessível a todos. Amém? Diga graças a Deus. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala para o teu irmão: meu irmão, Deus é acessível por todos nós. E é assim. Quando o povo lá no Egito começou a clamar, quando o povo lá no Egito, por causa, grava isso, por causa da escravidão, começou a buscar a presença de Deus, começaram a clamar a presença de Deus, Deus se manifestou, Deus se revelou a eles, mandando um libertador, que era Moisés. Tem muita gente que só busca a presença de Deus quando precisa. Tem muita gente que só busca a presença de Deus quando a corda está apertando o pescoço. Se nós tivéssemos o hábito de estar na presença de Deus, meu irmão, constantemente, a corda nunca apertaria no nosso pescoço. Mas tem gente que só busca a presença dele quando a corda está no pescoço. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. O povo que estava lá no Egito, por causa da escravidão, por causa do sofrimento, começaram a clamar a Deus. E Deus atendeu. Deus atendeu. Independente da nossa situação, quando nós clamamos a Deus, Deus nos atende. O que é necessário então, pastor? O que é necessário é você clamar a Deus. E muita gente ainda não sabe clamar a Deus, acha que clamar a Deus é só vir para a igreja, é só dobrar o joelho e ficar fazendo aquela oraçãozinha, e não é assim. Clamar a Deus, meu irmão, é rasgar o coração na presença dele. Clamar a Deus, clamar, o nome já diz, não é você falar, é você expor, é você gritar, é você colocar para fora tudo que está dentro do teu coração. Isso é clamar. Nós devemos clamar a Deus de coração e não fazer aquela oração mecânica, sabe, aquela oração automática que todos os domingos nós fazemos, que todas as vezes que nós vamos orar nós fazemos. Essa oração automática, Deus não atende. Tem que ser um clamor, tem que ser aquela oração que sai do fundo do coração, do fundo da alma. É essa oração que Deus responde. Foi essa oração que o povo lá no Egito fez a Deus. Clamou a Ele e Ele atendeu, enviando Moisés. E continuando a história, para que a gente possa entrar aqui em Josué, Moisés foi um grande homem de Deus. Presta atenção nisso aqui. Moisés, ele foi um grande homem de Deus, que andava na presença de Deus, que fez tudo conforme Deus ordenou, mandou, ensinou a ele. Moisés, meu irmão, já na saída do Egito, Moisés já teve um grande desafio, que foi um grande mar que se colocou na frente do povo. Aquele mar ali na frente do povo fez que o coração daquele povo que queria a liberdade, fez com que o coração daquele povo voltasse atrás, retrocedesse, quisesse desistir da obra que Deus estava realizando na vida deles através de Moisés. E aqui já tem uma outra revelação de Deus. Vai segurando essas revelações aí, vai segurando essas palavras. A gente tem um texto básico, mas em cima desse texto, quando nós começamos a discorrer o texto, Deus vai dando direção, Deus vai dando palavra, Deus vai dando revelação. Meu irmão, segura essa revelação. Aquilo que Deus vai revelando, você vai recebendo, vai colocando, vai guardando aí no teu coração. O povo, quando saiu do Egito, Deus começou a realizar a obra dele na vida daquele povo. O povo saiu do Egito, apareceu um obstáculo na frente, que foi um grande mar. Muitos daqueles que clamavam a Deus, olha isso, pedindo livramento, muitos daqueles voltaram atrás, retrocederam, começaram a murmurar, começaram a falar com Moisés: e agora? Ô Moisés, você nos tirou do Egito e agora a gente vai morrer aqui na frente do mar?
O coração de muitos daqueles que saíram do Egito, que clamaram por libertador ou por libertação, retrocedeu durante o agir de Deus, durante a obra que Deus estava realizando. Meu irmão, o mesmo acontece hoje na igreja de Cristo. Tem muitas pessoas que começam a clamar a Deus, começam a buscar a Deus, começam a pedir a Deus um livramento, pedir para que Deus faça algo, e Deus começa a operar na vida dela. De repente aparece o mar na frente, e muitos daqueles que estavam no início pedindo para Deus fazer uma obra, para Deus fazer algo, muitos deles desistem no meio do caminho. Deus está operando e tem gente desistindo. Olha a sua volta. Olha para a sua volta, pode olhar, quantas cadeiras vazias, de pessoas que começaram a buscar em Deus uma solução para a sua vida, e pararam no meio do caminho, desistiram da sua jornada de fé. Meu irmão, nós não podemos abandonar a nossa caminhada. Ah, pastor, mas é que o negócio começou a ficar difícil, começou a ter problema, começou a ter dificuldade. É porque Deus está agindo. Esses problemas nada mais é do que uma resistência feita pelo inimigo para que você continue na mesma situação. E nós não podemos aceitar isso, meu irmão. Nós não podemos aceitar o diabo nos colocar na mesma situação para o resto da vida. E tem gente aceitando. Tem crente que ainda não se posicionou. Tem crente, meu irmão, que já está há anos na casa de Deus e ainda não se posicionou. Qualquer probleminha, qualquer dificuldade, qualquer mar que se apresenta para ele, já é motivo de voltar atrás. Não está adiantando nada, esse negócio de igreja aí, é só para enganar, é só para tirar dinheiro do povo. A mesma atitude que o povo de Deus lá na saída do Egito teve, tem pessoas tendo hoje. E quando eu falo pessoas, não é só na nossa igreja não. Qualquer igreja, qualquer lugar que você for, há pessoas assim. Pessoas que começam muito bem, que começam a sua caminhada muito bem, que mostram ser pessoas de fé, que mostram ser pessoas que vão chegar lá. No meio do caminho acontece algo e ela desiste. Tira o ânimo, tira a fé. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Você conhece pessoas assim. Pessoas que até começaram bem, mas de repente retrocederam. Foi o que aconteceu com o povo de Deus lá no Egito. Saíram do Egito, enquanto estavam saindo, todos alegres, todos felizes. Amém? Uma multidão de pessoas indo para uma terra que Deus havia prometido ser uma terra boa. De repente apareceu um mar no meio do caminho. Muitos já desanimaram, o coração de alguns desfaleceram, a fé de outros foram arrancadas, foram mortas ali. E agora, o que nós vamos fazer? Moisés foi falar com Deus. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Nós não estamos lendo esse texto, mas você conhece o texto. Moisés foi falar com Deus. E quando Moisés ali chegou para falar com Deus, qual foi a resposta de Deus para Moisés? Ô Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já não dei a direção, eu já não falei o que é para fazer. Diz a esse povo aí, a esses que estão reclamando, a esses que estão desistindo, a esses que estão retrocedendo, diz a eles que marchem. A direção já foi dada. O mar está aí, estenda o teu cajado aí para o mar, Moisés. Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu, o povo passou. Meu irmão, a mesma direção dada por Deus no passado é dada hoje. Você começou a sua caminhada, não deixa um mar, entre aspas, ou qualquer outra dificuldade matar a fé que tem no seu coração. Não deixe o mar ou qualquer outra dificuldade tirar a direção que Deus te deu, porque se Deus falou o teu coração, quem rouba essa direção é o diabo. Quem quer fazer você desistir é o próprio inimigo. E a quem você vai ouvir? Para quem você vai dar a sua atenção? Para o que Deus está falando ou para o que o diabo está falando? Aliás, essa semana nós falamos muito sobre isso. Falamos na quinta-feira, ou na terça-feira, não me recordo agora. No mundo nós temos muitas vozes. A qual nós ouvimos? Acho que foi na terça-feira. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. E uma das vozes que grita nesse mundo é a voz do diabo, dizendo que você não pode, que não tem jeito, que não dá, que não está adiantando nada, que as dificuldades estão vindo, que quanto mais você reza, mais assombração aparece. É a voz do inimigo.
É a voz do diabo. Se Deus já falou com você que você vai conseguir, e está escrito na palavra dele, confie naquilo que Deus falou, e não na voz do diabo. Porque o diabo, meu irmão, é justamente isso que a voz dele denuncia. Ele só quer atrapalhar, ele só quer fazer você voltar atrás, ele só quer fazer você desistir. É a única intenção dele. Não pensa você que se você chegar lá do outro lado, se você alcançar os seus objetivos, que o diabo vai te aplaudir, porque não vai. Ele quer ver a tua destruição. E aí ele começa a colocar o mar vermelho, ele começa a colocar tempestades, problemas, dificuldades, maus pensamentos. E tem muita gente abraçando a proposta dele, desprezando o que Deus tem dito. Se Deus falou que Ele é com você, meu irmão, pode acontecer o que for. Se Deus falou que caminha junto com você, meu irmão, pode vir o problema que for. Ele vai estar sempre do teu lado. Mesmo que o mundo te rejeite, mesmo que todos te rejeitem, Deus vai estar do teu lado. E esse fato, o fato de você ter Deus do seu lado, já deve ser o suficiente para você continuar a caminhada. Você não precisa de mais nada, basta saber que Deus está do seu lado. Continue a caminhar, amém? Diga graças a Deus. Mas esse então era Moisés, aquele a quem Deus levantou para trazer um grande livramento ao povo dele. De repente Moisés morreu. Tanto tempo se passou, tantas coisas aconteceram, o povo aprendeu a confiar em Moisés, aprendeu a seguir as orientações de Moisés, aprendeu e entendeu que Moisés ele era o homem de Deus ali, o representante de Deus ali, à frente do povo. De repente Moisés morreu. E agora? A Bíblia diz que o povo começou a chorar. A Bíblia fala que o povo começou a prantear a morte de Moisés, guardar o luto. E não tem problema em chorar pela perda, não tem problema em guardar luto, mas o luto ou o choro tem que ter começo e tem que ter o seu fim. O problema é que muitas pessoas estão estendendo aí o choro por mais tempo do que devia. Moisés aqui morreu. A Bíblia fala que durante 30 dias o povo chorou, se lamentou, estava prostrado, parado. Imagina uma nação inteira, mais de 3 milhões de pessoas, no meio do deserto, prostrado, chorando, durante 30 dias. Olha para você ver como que Deus é misericordioso. Durante 30 dias aquele povo ficou chorando, ficou se lamentando, ficou ali guardando luto pela morte de Moisés. E nesse período, presta atenção em mim aqui, meu irmão, deixa eu já roubar a tua atenção não. Nesse período de lamento, de pranto, era um período em que o povo estava frágil, ou não? Era um período de fragilidade daquele povo. Era um período, meu irmão, de fraqueza daquele povo, porque o povo estava lamentando pela perda, estava chorando a perda. Se qualquer inimigo naquele momento viessem contra a nação de Deus, contra o povo de Deus, o que aconteceria com aquele povo? O que ia acontecer com aquele povo? Chorando. Aquele povo seria dizimado, acabaria ali. A história do povo de Deus acabaria naquele momento em que o povo estava fragilizado, em que o povo estava se lamentando. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo na fraqueza, mesmo no lamento, Deus cuidou do povo dele, meu irmão. Deus guardou aquele povo. Deus não permitiu que os inimigos viessem sobre aquele povo. Deus não permitiu que os inimigos agredissem ou se levantassem contra aquele povo enquanto eles estavam se lamentando, chorando, fragilizados. Deus, ele cuida do povo dele. Mesmo no momento de fraqueza, mesmo no momento em que você se sente incapaz, que você se sente fraco, que você se sente longe de Deus, meu irmão, Deus está cuidando de você. Deus está segurando você, sustentando com a destra da justiça dele, como diz a palavra dele. Quem está me entendendo aí, diga graças a Deus. Deus nunca te abandonou. Esse período que você está vivendo de luto, de sofrimento, de choro, nesse período você só está em pé porque Deus está te sustentando.
Pastor, está tão difícil. Pois é, está tão difícil e você só continua aí em pé porque Deus está te sustentando, Deus está te guardando, Deus está tirando, meu irmão, os inimigos, para que eles não te façam ser destruídos. Não é o que está escrito na palavra dele? Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa ser tentados acima do que podemos suportar. Deus não permite que o mal, acima da nossa capacidade de suportar, venha contra nós. Se no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, se nós ainda estivermos fiéis a Ele, mesmo que fracos, mas fiéis a Ele, nenhum mal, meu irmão, vai conseguir te sucumbir. Nenhum mal vai conseguir contra você, porque Deus ele vai te livrar de todos. Deus ele vai cuidar, até que você se fortaleça novamente, que você possa continuar a enfrentar os inimigos. Amém? O choro, ele deve acontecer sim, mas ele tem que ter começo e fim. Ele não pode perdurar. E tem muita gente perdurando aí o choro, prolongando o sofrimento. Está na hora de você colocar um ponto final nisso. Está na hora de você se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, colocar um ponto final em todo o sofrimento, em todo o luto. O que foi, foi, meu irmão. O que passou, passou. O que acabou, acabou. A vida continua, se levanta. É isso que ele vai dizer agora para Josué. Olha o que está escrito aí, capítulo 1, verso 1 de Josué. É o que ele diz aí. Olha só, ele começa dizendo assim, ó: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Presta atenção numa coisa, você percebe? Josué ainda não era chamado servo de Deus. Amém? Bom dia, igreja. Vamos lá? Josué ainda não era chamado servo de Deus, ele era chamado servo de Moisés. Deus precisava mudar isso na vida de Josué. Josué não podia ser chamado ou conhecido como servo de Moisés. Estava na hora de Josué assumir uma posição, assumir a postura de líder. Estava na hora de Josué se colocar na postura de homem de Deus. Meu irmão, aqui já tem mais uma revelação para você. Você deve ser conhecido como homem de Deus, como mulher de Deus. Você não deve ser conhecido como crente apenas, como membro de uma igreja, não. Você deve ser conhecido como servo do Deus vivo, como homem de Deus, como filho de Deus. As pessoas precisam ver em você e enxergar em você a presença de Deus. Não enxergar em você membro da igreja da graça, membro da igreja A, membro da igreja B. Não, as pessoas têm que olhar para você e ver em você a presença de Deus, servo de Deus. Sou membro sim de uma igreja, mas eu sirvo a Deus. Amém? Era isso que Deus precisava mudar em Josué. Josué ainda era conhecido como servo de Moisés, e como servo de Moisés ele se comportava. Presta atenção aqui, Josué ele era servo de Moisés, e ele ainda se comportava como tal, chorando, se lamentando pela perda. Josué, aliás, Moisés morreu, o que vai ser da gente? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa condição agora? O que Deus vai fazer? Como que Deus vai falar conosco? Até que Deus ele chama a atenção de Josué. Vê aí o verso 2. Olha Deus repreendendo, chamando a atenção de Josué. Deus fala assim: ô Josué, Moisés, meu servo, é morto. Meu irmão, olha o que Deus está dizendo aqui: Josué, você está chorando por algo que não vai mais voltar, por algo que não vai mais fazer nada para você, que não vai trazer mais nada para esse povo, que não vai falar mais com ninguém. Moisés morreu, acabou, o período de Moisés se encerrou. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, agora é tudo com você. Você vai ter que deixar de ser servo de Moisés e ser servo de Deus. Meu irmão, é essa a visão que você tem que ter. É esse o sentimento que tem que estar dentro do seu coração. Você não pode estar dentro de uma igreja apoiado na fé de um pregador, de um obreiro, de um irmão que está sentado do lado do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Está na hora de você se apoiar em Deus, ser servo de Deus. Deixa de ser servo de Moisés, ó Josué, para você caminhar. Agora o negócio é comigo, é eu e você, não é mais você e Moisés, é você é comigo. Era isso que Deus estava falando para ele. Moisés, meu servo, é morto. Meu irmão, morto pode fazer alguma coisa por alguém?
Ah, pastor, tem medo que o morto vem puxar meu pé. Aí sinto muito, não é o morto não, meu irmão, é o capeta mesmo. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Morreu, acabou. Morreu, já era. O que você pode fazer por alguém, faça enquanto está vivo, porque morreu, já era, meu irmão. Olha para o seu irmão e fala, já era, acabou. Morreu, acabou. E não podemos nos apoiar na fé de quem está morto. Quem se apoia na fé de quem morreu, vai morrer também. Josué ainda estava apoiado em Moisés. Você não pode se apoiar em quem está morto, meu irmão. E tem muita gente dentro da igreja se apoiando em quem está morto. Ah, porque o pastor tal foi uma bênção na minha vida, porque o ministro tal, porque o presbítero tal, o bispo tal, o fulano de tal. Já foi. A pessoa não está mais com você, do seu lado, te ajudando, te apoiando, já era. Você tem que se apoiar em Deus. Você tem que se apoiar no Senhor. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. E o pior, posso falar para você? O pior é que tem muita gente dentro da igreja igualzinho a Moisés. Estou como assim? Morto. Tem muita gente que espiritualmente falando está morta. Se foi, acabou. E outros que se apoiam em quem está morto. Meu irmão, se apoie em Deus. Não dependa de ninguém, não dependa de uma pessoa, não dependa de uma igreja. Você precisa de Deus. Servo de Deus. Moisés aqui morreu. Josué ainda era servo dele. Servo de quem estava morto. Tem muita gente dentro da igreja servindo a morto, irmão. Tem muita gente no meio do povo de Deus servindo a quem já morreu. Quem já morreu não pode fazer mais nada por você. Ah, pastor, mas a pessoa está viva, talvez fisicamente, mas espiritualmente já foi. E tem muita gente assim, morta espiritual, que frequenta a igreja, mas espiritualmente já não tem mais a presença de Deus, já não sente mais a presença do Senhor, já não tem mais revelação, já não tem mais direção, já não tem mais nada. Deus já não se manifesta a ela, já não se revela a ela, já não tem mais milagres acontecendo. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Deus estava dizendo para Josué, Josué, Moisés meu servo é morto, levanta-te agora. Ponto, para um minuto. Olha o que Deus pede para Josué. Para que Josué se levante. Josué estava prostrado. Meu irmão, quem está prostrado não consegue chegar a lugar nenhum. Olha para o irmão do seu lado, fala assim para ele, dá um cutucão nele, fala assim, meu irmão, quem está prostrado não chega a lugar algum. Está na hora de se levantar, está na hora de despertar, em nome de Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Levanta-te, pois, agora, Josué. Sai dessa condição. Sai desse lugar que você está, da condição que você está. Se posicione, se levante. Para de servir a mortos. Para de andar apoiado em quem já morreu. Está na hora de você se posicionar. Levanta agora. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Passa esse Jordão. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Ou é só na minha que está escrito isso? A sua está escrito assim também? Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta atenção nisso aqui. Deus havia feito uma promessa lá no passado, foi ou não foi? Essa promessa que Deus havia feito, o cumprimento dela começou com Moisés. Quando o povo clamou, Deus levantou Moisés tirou o povo do Egito ali, começou a encaminhar o povo em direção à terra prometida. Essa promessa começou a se cumprir no ministério de Moisés. Moisés morreu, a promessa de Deus continua. Moisés acabou, mas a promessa de Deus estava em pé, viva. E aí Deus então coloca a responsabilidade sobre Josué, dizendo: Josué, se levanta, sai dessa posição, assume uma postura, toma esse povo aí, a responsabilidade agora é sua, toma esse povo e vai em direção à terra que eu jurei aos seus filhos, aliás, a seus pais, né?
Vai. Deus em nenhum, presta atenção aqui agora, meu irmão. Deus em nenhum momento disse: Josué, eu vou levar você, eu vou pegar esse povo no colo, eu vou pegar esse povo, eu vou colocar lá, eu vou teletransportar para a terra prometida. Foi isso que Deus falou para Josué? O que Deus falou para Josué? Vai. Não é isso? Não é o que está escrito? Não é o que está escrito ali, ó. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa, ou vai, passa esse Jordão, tu e esse povo todo aí, ó. Esse povo vai te seguir, tu e esse povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. A promessa que Deus havia feito, ela estava viva, não morreu com Moisés. Josué então precisava tomar posse dela. Não é Deus que ia dar ali, pegar, ó, tá aqui, ó, é assim que você tem que fazer. Não. Era Josué que tinha que ir, que tinha que entrar na terra, que tinha que fazer o que Deus estava mandando. A posição era Josué, meu irmão, que precisava tomar, aliás, a decisão de fazer a vontade de Deus era Josué que precisava tomar. Era Josué que tinha que entrar. E aí vai ficar para os próximos dias, para os próximos domingos, que o entrar na terra prometida não foi simples. Barreiras se colocaram no caminho. E para poder alcançar a promessa de Deus, todas as barreiras precisavam ser vencidas. Inclusive aquela que nós vamos ver daqui a pouquinho, aliás, semana que vem, as muralhas de Jericó. Não foi fácil, foi luta, mas o povo conseguiu entrar na terra que Deus prometeu. Meu irmão, o que eu tenho a dizer para você nessa manhã? Talvez o que você está vivendo não seja fácil, você está passando por lutas, mas o que Deus falou ao teu coração, Ele vai cumprir. O que Deus te prometeu, Ele vai realizar, desde que você continue, desde que você não fique prostrado, como Josué estava, desde que você, meu irmão, não continue servindo a mortos, mas a Deus. A promessa dele vai se cumprir. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra bem forte.